sou feliz, dou glória ao meu Deus. Eu sou feliz e volto sim para prostrar e para glorificá-lo. Volto sim para então engrandecê-lo por cada uma das suas maravilhas, por cada um dos seus feitos. Foi o que nós vimos na vida de apenas 10% daqueles 10 leprosos, 10% daquelas pessoas que foram curadas no livro de São Lucas, capítulo 17, versos 11 até o verso 19. Pessoas que foram curadas, desfrutaram das bênçãos de Deus com muito prazer. Pessoas que tiveram a coragem de, quando estavam aflitas, feridas, quando estavam se sentindo humilhadas, desprezadas, porque isto era o que significava ser um leproso em Israel. Significava viver humilhado e desprezado, até porque a lepra, ela tipificava o pecado. Um homem em lepra ou leproso era considerado um homem que tinha sido amaldiçoado, que havia cometido algum pecado, ou mesmo pecados hereditários. E então vivia em desolação, vivia excluído da sociedade, não podia viver uma vida comum, normal. Ele vivia fortes preconceitos, ele era vítima da discriminação. Era um homem completamente excluído do convívio com a sociedade. E então nós encontramos no livro de São Lucas 17 a cura dos 10 leprosos, a cura dos 10 humilhados, a cura dos 10 excluídos da sociedade, a cura daqueles 10 homens que não tinham nenhuma autoestima para viver, a cura daqueles 10 homens que nem sequer podiam entrar no templo para cultuar, para adorar, para ofertar. A cura daqueles 10 homens que não tinham nenhuma condição de ter uma família, não tinha nenhuma condição de reivindicar direitos. E agora nós vemos estes 10 homens encontrando a sua solução em Jesus. Eles perceberam que para Jesus não havia problemas grandes demais. Perceberam que Jesus não era como os sacerdotes. Os sacerdotes excluíam. Os sacerdotes não se relacionavam com aquele tipo de pessoa. Os sacerdotes, muito pelo contrário, eles amaldiçoavam e mandavam para a colônia dos leprosos, a cidade dos leprosos. Mas eles viram em Jesus um sacerdócio totalmente diferente, um ministério diferente. Viram em Jesus uma vida, viram em Jesus um sentimento, viram em Jesus misericórdia. Misericórdia tal que não encontrava-se em lugar nenhum. E lembrando que aquele era o tempo quando eles matavam cordeiros, sacrificavam bezerros, ofereciam pombinhas. Era um tempo quando eles, na verdade, meu amado ouvinte, falavam muito sobre misericórdia através dos seus sacrifícios de animais. Porém, a misericórdia que os leprosos precisavam, eles não estavam encontrando nas religiões. Eles não estavam encontrando nos sacerdotes. Eles não estavam encontrando no sacrifício de animais. Há pessoas que precisam de misericórdia de tal maneira, como estes 10 leprosos, que não conseguirão encontrar misericórdia nas religiões.
não conseguirão encontrar misericórdia suficiente nos sacerdotes, não conseguirão encontrar misericórdia suficiente no sacrifício de animais, e por que não dizer no sacrifício humano, não conseguirão encontrar misericórdia, encontrar com Deus, nem mesmo encontrar com a fé, encontrar com aquilo que pode purificar não só a sua lepra exterior, mas muito mais a sua lepra interior. Não conseguirão encontrar este grande milagre de São Lucas, capítulo 17, quando Jesus disse: vai e mostra-te ao sacerdote. Mostra para eles como que vocês agora estão vivendo, estão agindo. Mostra para eles agora, dê testemunho do tamanho do milagre, da proeza que foi realizada em sua vida. Eles não conseguiam encontrar este milagre, esta misericórdia em lugar nenhum, senão em Jesus. Muitos às vezes oram e oram, longas e desgastantes reuniões de oração. Tudo bem, é bom orar. Alguns jejuam e jejuam muito, longos e longos períodos de jejum. É bom que nós jejuemos ao Senhor, oremos a Ele. Porém, isto não quer dizer que você o encontrou. Quantos jejuam, oram, sacrificam e não o encontram? Como os sacerdotes não encontravam, como os leprosos também não encontravam ou encontrava a sua resposta, o seu milagre. E quando nós tomamos a Bíblia, nós encontramos, meus amados e preciosos ouvintes, que estes 10 leprosos, eles conseguiram levantar a voz para clamar, conseguiram levantar a voz para dizer: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Mas me chamou muito a atenção isto, eles chamando Jesus de Mestre e pedindo Jesus que pudesse ter compaixão, misericórdia deles, porém, simplesmente para atender a necessidade deles, simplesmente para amenizar o sofrimento deles, simplesmente para tirar a humilhação, para tirar o baixa estima da vida deles, simplesmente para melhorar o bem-estar deles. Eles tiveram sim condição de gritar e levantar a voz e dizer: Jesus, Mestre. A mesma coisa disse Nicodemos no livro de São João, capítulo 3, quando Nicodemos olhou para Jesus e disse para Jesus: bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém fazes as obras que tu fazes, exceto se Deus não for com ele. Bem sabemos que tu és Rabi, mestre. E Jesus olha para ele e então repreende. Também disse isso o jovem rico. Ele disse: bom mestre, que hei de fazer? Pessoas que se aproximaram de Jesus apenas para terem as suas necessidades supridas. Era aquele o interesse maior deles em relacionar-se com Deus. Era aquele o interesse deles maior em poder gritar em alta voz. Lucas 17, verso 13. Levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. O jovem rico gritou isso também: bom mestre. Jesus disse: bom é somente um, que é Deus. Nicodemos disse: bom mestre. Jesus logo olhou para ele e falou: você precisa nascer de novo. Vocês estão me chamando destas coisas boas porque vocês estão com segundas intenções, estão mal intencionados, por isso estão se aproximando de mim desta maneira. E aqui nós encontramos 10 leprosos também dizendo: bom mestre, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mas mesmo assim Jesus atendeu a necessidade deles. Mesmo assim Jesus supriu a necessidade que eles tinham de amenizar o seu sofrimento. Jesus supriu a necessidade que eles tinham de melhorar o seu autoestima, o seu bem-estar, a sua vida com a sociedade. Por que não dizer agora melhoraria a vida deles com a religião?
porque eles não serviam nem para ser religiosos naquele estado leproso em que eles estavam. Sim, eles conseguiram ter os seus problemas, as suas dores amenizadas por Jesus Cristo. Conseguiu encontrar a sua solução de problemas, conseguiu encontrar, se nós fôssemos transmitir para os nossos dias de hoje, eles conseguiram amenizar o seu problema financeiro, conseguiram amenizar o seu problema dentro do lar, o seu problema familiar, o seu problema de bem-estar. Conseguiram amenizar suas árduas provas aqui nessa terra. Sim, eles conseguiram desfrutar das bênçãos de Deus com prazer. Porém, isto aqui é fato. Apenas 10% ou menos das pessoas que desfrutam da bênção de Deus, apenas 10% ou ainda muito menos hoje, das pessoas que alcançam aquilo que os 10 leprosos alcançaram, o seu bem-estar para se relacionar com a sociedade, seu bem-estar para se relacionar com a família, seu bem-estar para relacionar-se com a religião, seu bem-estar para motivar-se, para levantar o seu autoestima. Apenas 10% daqueles que gozam dos benefícios de Deus, usufruem da bondade de Deus. Apenas 10% daqueles que estão desfrutando das bênçãos de Deus com prazer, com alegria, com entusiasmo. Apenas 10% deles, de fato, vão se compromissar-se com Deus. Ou, hoje, um número infinitamente menor. Porque a Bíblia diz no livro de São Mateus, capítulo 24, que por multiplicar-se a iniquidade, de lá para cá multiplicou-se muito o pecado, muito a iniquidade, e a Bíblia diz que o amor se esfriaria muito mais do que já estava frio há 2000 anos atrás, quando Jesus estava na terra, lidando, relacionando com os homens. E então, nós temos esta estatística bíblica. Nós temos aqui este exemplo, esta lição bíblica para nós que deveria nos levar ao desespero. Quantos se aproximam de Deus apenas para desfrutar das bênçãos de Deus, apenas para ser purificado de sua lepra, apenas para resolver o seu problema, quem sabe financeiro, apenas para poder receber a sua cura divina, apenas para poder ter o seu lar moralmente bem, ter o seu lar andando em harmonia. Porém, onde está o compromisso com Deus? A responsabilidade. E aí nós vemos como 9 leprosos, nós vemos hoje uma era que está fugindo das responsabilidades que Deus nos propõe, fugindo do comprometimento com Deus, porque a Bíblia disse que os 10 leprosos foram purificados. A Bíblia diz, e ele vendo-os disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Todos os 10 foram abençoados, todos os 10 foram curados, todos os 10 prosperaram, todos os 10 podiam dizer assim, fomos curados, o Senhor olhou para nós, o Senhor está conosco, o Senhor tem nos comissionado. Todos os 10 receberam a chuva da cura divina no livro de São Lucas, capítulo 17. Mas quem te disse que ser abençoado por Deus significa ser um salvo de Deus? Significa ser um salvo por Deus? Quem te disse que ser purificado da sua lepra? Quem te disse que provar dos milagres e as maravilhas de Deus? Quem te disse que gozar dos dons espirituais de Deus te dará a certeza, a garantia de vida eterna? Porque aqui nós vemos 10 leprosos sendo curados. Aqui nós vemos Hebreus capítulo 6, verso 15, dizendo que a chuva cai sobre o justo e o injusto, sobre espinhos e sobre abrolhos. Aqui nós vemos em Lucas 17,
versos 11 ao 19, a revelação da parábola de Mateus 13, verso 37. O campo é o mundo, a boa semente é o filho do reino, o joio é o maligno que semeou. E Jesus disse: há filhos de Deus e filhos do diabo, e o sol brilha sobre joio e trigo, o sol brilha sobre espinhos e abrolhos. A cura divina beneficia a todos. A morte de Cristo no Calvário, o nome ungido de Jesus, beneficia a todos. Malaquias 4 diz que ele é o sol da justiça. O sol da justiça brilha sobre todos, como brilhou sobre os 10 leprosos. Porém, a Bíblia disse que apenas um deles, vendo que estava são, Lucas 17, verso 15, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Onde estão aqueles que vão voltar glorificando a Deus? Onde estão aqueles que vão dizer: Jesus me curou, mas não para ir às drogas. Jesus me curou, mas não para ir aos bares. Jesus me abençoou, mas não para viver uma vida libertina, pecaminosa. Jesus me curou, mas para entregar a minha vida, para entregar o meu louvor, para entregar tudo que tenho, tudo que sou em tuas mãos, Senhor. Onde estão aqueles que vão dizer isto? Porque a Bíblia nos diz que e um deles, vendo que estava são, apenas um em 10. Hoje podemos dizer apenas um em 1 milhão, que está reconhecendo que cura é bom, mas não é tudo. Apenas um em 1 milhão está reconhecendo que profecias, línguas estranhas, visões, sonhos, tudo isso é bom, mas isso ainda não é a salvação de tua alma, meu amigo ouvinte. Hoje, ainda muito menos, apenas um em 1 milhão está reconhecendo que servir a Deus vai além da religião. Servir a Deus vai além de toda a tradição. Servir a Deus vai além de ter uma cura, vai além de receber um dom. Servir a Deus significa render-se completamente à santidade do Senhor. 1 em 1 milhão, poderíamos dizer. São Lucas 17, verso 15. 1 entre 10 voltou, e 2000 anos se passou, e 1 em 1 milhão, poderíamos dizer. Muitas vezes poderia estar servindo a Deus de fato, servindo a Deus verdadeiramente. E Jesus, ele teve esta sensibilidade de observar e de fazer um balanço acerca do tipo de pessoa que estava aproximando dele. Não pensemos nós, amados ouvintes, que Jesus não sabe quais são as nossas intenções. Não pensemos nós que muitas vezes aproximamos de Deus e Deus não sabe que nós só queremos ser curados, que nós só queremos livrar da nossa lepra, da nossa humilhação, que nós só queremos gozar dos benefícios. E aí você tem Lucas, capítulo 17, verso 17. Jesus dá uma olhadinha e diz assim: apenas um voltou. E a Bíblia diz: glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. O que não se esperava de voltar foi o que voltou. De onde não se espera muitas vezes é que vem. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os que foram curados? Não foram 10 os que foram abençoados? Não foram 10 aqueles que prosperaram? Não foram 10 que começaram comigo aqui o culto de oração dizendo assim: tem misericórdia de nós, Jesus, bom mestre? Sim, foram 10 que começaram, mas quando obtiveram a sua resposta, o seu milagre, eles sumiram. Não foram 10 os que foram purificados?
Esta foi a indagação de Jesus. E então Jesus perguntou: e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Foi a pergunta de Jesus. E disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Aqueles 9 foram apenas curados. Aqueles 9, Jesus não pôde dizer: a tua fé te salvou. Aqueles 9 apenas recebeu benefícios terrenos. Aqueles 9 apenas receberam a sua porção aqui nesta vida. E quantos estão recebendo benefícios apenas aqui nessa vida? Tudo que eles têm fica aqui nessa vida. São Lucas capítulo 16. Morreu também o rico, tudo que ele tinha de receber, ele recebeu aqui nessa vida. Púrpura, linho finíssimo, vivia esplêndida e arregaladamente. Tudo que ele queria, ele tinha apenas nessa vida. É um homem que recebeu, desfrutou dos benefícios de Deus com prazer, mas apenas nesta vida. A ele Jesus nunca pôde dizer: tua fé te salvou. Mas há um leproso que reconheceu que, se ele foi purificado, é porque Deus o amou. Se ele levantou-se do seu estado deplorável de humilhação, foi porque Deus o amou. Um leproso apenas reconheceu: se ele o curou, é porque ele queria algo a mais com ele. Somente um voltou e disse: Senhor, eu não estou contente de ser purificado e voltar para minha casa e nunca mais vir à igreja. Eu não estou contente de ser curado apenas pelo rádio e não ter um compromisso com o Senhor. Eu não estou satisfeito de ser abençoado pelo Senhor e viver essa vida tão distante do Senhor. De agora em diante eu quero estar aos teus pés. De agora em diante eu quero render a minha vida ao Senhor. De agora em diante eu quero estar aos teus pés, prostrado, como eu comecei gritando no início: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Agora que eu encontrei a misericórdia, eu ainda quero estar prostrado em teus pés, meu Senhor. Porém agora com o rosto em terra, e não dizendo tenha misericórdia, mas dizendo: graças, graças, graças a ti, a tua sublime, grandiosa graça me alcançou. E aqui nós temos aquele que voltou. E hoje, aonde estão aqueles que vão voltar? Aqueles que vão reconhecer que a vida que Deus te deu tem um propósito. A casa que Deus te deu tem um propósito. A cura que Deus te deu tem um propósito. O livramento que Deus te deu tem um propósito. Aonde estão aqueles que vão reconhecer que aquela cura, quando os médicos não acreditavam, quando ninguém mais acreditava, quando nem mesmo você acreditava, aquela cura que tu recebestes é com um propósito. E o propósito é: volta-te aos pés do Senhor, põe o teu rosto em terra e então o glorifica. Mas não apenas com expressões verbais, mas o glorifica dizendo: Deus, já era para estar morto há muito tempo, já era para mim estar dentro de uma sepultura há muito tempo, era para mim estar em uma condição muito pior, mas tu me preservastes vivo, e agora quero viver com o meu rosto aos teus pés. Deus, quero te glorificar com o meu arrependimento. Quero te glorificar com o meu batismo. Quero te glorificar servindo a ti todos os dias, até quando o Senhor me chamar para ir contigo morar noutra dimensão.
grande é a vitória que o Senhor tem pra te dar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, pelo sangue de Cristo eu assumo isto, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa. Não te desanimes de levar a tua cruz, a vitória é certa, em nome de Jesus. Situações da vida me fazem chorar, mas grande é a vitória que o Senhor tem pra nos dar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, pelo sangue de Cristo eu assumo isto, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, pelo sangue de Cristo eu assumo isto, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória